né, e eu volto a citar a professora Graça Lobino. O protagonismo que hoje, né, é alicerçado pelas práticas escolar-novistas, pelas pedagogias ativas até mesmo, elas precisam ser um pouco reavaliadas em termos de quem vai ser o mediador, né, de quem vai conduzir esse processo de educação aí científica, pedagógica, porque hoje eu percebo, né, nesse lapso temporal aí, nessa distância temporal, o quanto o professor é indispensável e altamente relevante nesse processo de alfabetização científica. Sem ele, né, sem ele ali, naquele espaço, não teríamos esse resultado, isso aí a gente pode comprovar, né, não sou eu que estou falando, no produto, né, como vocês podem lá ver as tabelas, né, os gráficos, como foi feito. A gente queria saber qual foi a sua motivação para desenvolver esse projeto junto aos alunos. Foi ensino fundamental que você desenvolveu, o laboratório, né? Então, qual foi a sua motivação para desenvolver esse projeto com os alunos? Esse trabalho não é de agora, né? Quando a gente fala do Laboratório Vivo, a gente já remonta a um passado aí de muito sucesso em termos de educação científica, né, dos anos iniciais, desde a década de 90 que a Graça traz essa proposta, né, interdisciplinar de trabalho, e essa escola já estava desenvolvendo no ano anterior, né, uma formação com o grupo de professores, com a comunidade do entorno, com a finalidade de implementar uma horta, né, Laboratório Vivo, intitulado Laboratório Vivo, para que essa implantação conduzisse, né, o trabalho pedagógico naquele ano, né, de forma que fosse uma construção coletiva e que eles pudessem trabalhar os conceitos científicos, os conteúdos, né, a participação coletiva de forma mais intensificada. Então, começou em 2019 esse trabalho, junto com o educador popular, o seu Edmar Costa, né, ex-pai, né, ex também conselheiro, né, e membro da comunidade, cofundador do movimento Joana d'Arc em Foco. Então, ele tem uma participação muito ativa nessa escola que foi feita essa pesquisa, dentro de um programa, né, intitulado como Laboratório Vivo. Você falou de participação assim, coletiva, tal. Teve mais gente da comunidade que participou desse projeto, outros professores, ou foi mais uma coisa assim mais sua, ou teve mais gente da escola, ou quem
participou desse projeto junto com você? Houve sim, houve a participação dos professores, dos profissionais daquela unidade, né, a equipe gestora, esse senhor que foi fundamental, e a participação de algumas famílias que também participaram de um grupo formativo, né, onde mestrandas, pesquisadoras, sob a orientação da professora Graça Lobino, né, estiveram lá, e a partir de uma demanda do grupo, né, não foi uma demanda do pesquisador, mas uma demanda do grupo dali, né, do locus ali mesmo, situado em Joana d'Arc, da escola, né, Vercenilio da Silva Pascoal, a implantação de uma horta, né, escolar, tendo em vista que ela poderia, né, não somente servir de aparato, de artefato, de instrumento pedagógico, mas também de emancipação ali científica e também de participação coletiva, né, da família, da escola e da comunidade como um todo. E qual que é a sua experiência antes do Laboratório Vivo? Então, antes do Laboratório Vivo, é um cenário que é atrativo, atraente, né, por motivos óbvios, né, a gente está ligado, mesmo que seja o concreto que faça parte mais inteiramente da nossa vida no cotidiano, né, a cidade, mas é um instrumento que a gente pode falar, né, e a gente tem usado agora não como um artefato, porque é uma construção abstrata, o Laboratório Vivo, né, muitos perguntam, mas não é uma horta escolar? É uma horta escolar, mas ela subentende-se, né, está subjacente a essa construção material, vários construtos mentais, né, várias abstrações que podem ser feitas a partir do Laboratório Vivo. Porque eu não vou ensinar geografia, né, numa horta puramente horta, né, por assim dizer. Uma horta como se fosse utilizada apenas para ver o plantio, o crescimento, e depois a colheita, e depois o usufruto, e acabou. Né, há toda uma emancipação também do conceito de horta, né? Ela é entendida para além dessa questão ecológica, né? Biológica, ecossistêmica e vegetal das plantas, né? Ela vai se basear, né, os seus fundamentos em aspectos filosóficos, sociológicos, geográficos, históricos, matemáticos, né? Então, é essa emancipação que desde a década de 90 tem se proposto, né, com o Laboratório Vivo. E... Desculpa. Pode falar, não? Não, eu pode vi falar. Porque assim, você foi colocando no seu texto ali do produto educacional, tipo, vocês iam pro laboratório, pra horta, aí voltava e tinha um conceito matemático, tipo assim, de volume. Isso. Aí depois vocês vinham pra horta e depois tinha um conceito de texto. Um texto. Era um negócio muito ligado ao cotidiano do aluno ali, né? Era muito interessante aquilo. Parecia que tudo que eles voltava como se fosse um conteúdo, vamos dizer, se colocar entre aspas, porque não sei nem se esse é o termo certo que a gente pode trazer, né? Como que aquilo ali virava realmente o cotidiano. E eu tinha impressão pelo decorrer do seu texto e pelas imagens que tem lá, que eles gostavam muito de estar ali na horta com você, né? Então, como é que foi essa relação com o aluno? Na verdade, é isso mesmo. Tanto que a gente faz vários recortes, né? Pausados, mas que se intercalam os diálogos, fazendo esse texto discursivo, né, essa análise discursiva nos resultados, e que a gente fez questão de colocar também no produto para o leitor, né, para o pesquisador conseguir fazer essa identificação, né, de como que esse instrumento, né, vamos dizer assim, esse artefato pedagógico trouxe não só essas questões ligadas à fisiologia da planta, né, ao modo de uso de uma planta medicinal, mas de todo o conteúdo está voltado para o currículo, também escolar, né? Então é uma identificação com o currículo vivido, mas que a partir dele
né, desses conceitos de plantas medicinais, de para que serve, como eu uso, né, como que acontece isso, né, por que ela é medicinal e outra não, a partir desse movimento, né, intra e extraescolar, conceitos do currículo prescrito iam sendo tecidos, né, construídos e elaborados, né, como você pode observar, né, quem lê ou quem vai ler, tanto no produto como na dissertação, né, que retrata um pouco mais essa pesquisa, os elementos, né, do currículo, né, as linguagens, né, as ilustrações, os desenhos, a escrita, né, como objeto de discussão mesmo, né, de discursiva, né, uma linguagem que a linguagem escrita, por exemplo, era uma questão muito acentuada ali como negativa pelos professores, né, os alunos não escrevem, os alunos escrevem mal, os alunos não sabem escrever, os alunos têm dificuldade, eu não consigo ler o que escrevem, né, e eram turmas de quinto ano, né, e aí, nessa perspectiva, o que traz a escrita, né? Como que o professor traz a escrita para a sala de aula, né? Uma escrita que tem um interlocutor ou uma escrita que tem um reprodutor, né? Então, na verdade, eles tinham que estar falando o tempo todo, né? Mas não por obrigação, porque eles sentiam essa necessidade de falar, né? Tanto que uma das questões problematizadoras foram 2 plantas medicinais, né? Que ao fazerem aquela aula passeio, né? Que a gente também trabalhou com o Freinet, eles visitaram, né? Ali o espaço onde eles tinham semeado, cultivado, e já com as espécies crescidas, eles identificaram essas 2 plantas como sendo diferentes, né? Textura um pouco diferente, cores, uma mais amarelada. Então, essas inferências que foram faladas e vividas foram retratadas, mas com a mediação dos pesquisadores, dos professores e do educador indispensável, como foi também retratado, né? Sempre era algo mais a ser questionado, algo mais a ser investigado, e com isso eles iam construindo e elaborando o pensamento, também científico. E assim, para você, qual foi o maior desafio quando você começou a fazer esse projeto com os alunos e com a comunidade escolar? O desafio na pesquisa? Isso. A questão da rotina e dos horários muito delimitados, isso traz um pouco de desafio para a equipe escolar. Mesmo sendo uma demanda deles, né, que eu falei no início, né, eu já citei anteriormente, eu lembro que quando eu chegava no início, era como, em um momento, era indesejado, não era essa questão, mas era uma correria, né, era pedagogo correndo para acudir ou alguma questão burocrática ou disciplinar, era o professor, por sua vez, às vezes um pouco desanimado com o material humano que ele tinha ali, naquele ano, né, querendo sempre um pouco mais ali da turma, o descrédito, né, na educação, muitas das vezes a gente via professores comentando, mas também, por outro lado, a gente via professores engajados, querendo participar um pouco mais a fundo, mesmo que não estivesse ido. Né, para a gente ter um planejamento integrado, por vezes era muito difícil, né? Então eu lembro que a gente fez alguns, né, por obrigação, por questão mesmo de organização, né? Então a gente, junto à escola, tinha essa necessidade, né, de fazer essa organização, mas eu vi uma dificuldade pela própria estrutura, né, da organização da escola mesmo, da escola como um todo, não da escola Vercenilho, tá, mas da escola formal, né, como a gente a conhece. Então essa foi uma dificuldade que eu ficaria até o final do ano, né, e meio que não chega, você já tem dados, nossa, você tem muitos dados, agora a gente, né, e a escola realmente é a mantenedora desse projeto, né,
O alicerce está ali com o empreendimento dos profissionais dali, né, com o seu Edmar, que até hoje dá esse suporte, né, faz esse acompanhamento. Alguma coisa que realmente surpreendeu no final ou durante o projeto? O que você diria que te surpreendeu? Em tão pouco tempo, né, em tão pouco tempo eu falo, acho que foram uns 3 meses, né, com a professora regente de licença, entrando uma outra professora, eu tive assim, eu não, né, é todo um conjunto, quando a gente fala é a pesquisa, né, no sentido da pesquisa, conseguiu, né, estreitar, né, com a escola esse laboratório vivo, que no ano de 2020, né, estava um pouco, vamos dizer assim, desacordado, né, então quando a gente chegou, a gente viu um cenário, na verdade 2019, a gente viu um cenário um pouco apático, né, porque é normal também, diante de uma estrutura rígida que é a escola, né, acaba se organizando, e a gente conseguiu em tão pouco tempo transmitir e fazer também ter essa devolutiva em relação ao entusiasmo, ao reconhecimento da horta, né, como um trabalho que foi iniciado em 2019, e o encantamento, né, dos alunos, dos estudantes por esse trabalho, o envolvimento por esse trabalho, né, eu acho que esse mentefato, esse artefato, esse instrumento, né, chamado Horta Laboratório Vivo, que foi o responsável, né, tendo como mediadores nós, né, toda a equipe, o seu Edmar. Então, foi, ao final desses 3 meses e meio, surpreendente, né, a questão dessa análise discursiva, né, que a gente pôde perceber até no produto e durante a dissertação. Antes e o depois, não de forma linear, né, mas de uma forma muito, como é que eu posso dizer, muito reveladora, né, tanto que a análise dos resultados escolhido por nós, né, por mim, pela professora Graça, foi uma análise discursiva justamente por entender que esses meninos que não falavam, que não escreviam, que não contavam, que não faziam cálculos, que não operavam, começaram a serem alfabetizados, né, cientificamente, a se alfabetizarem cientificamente. Então, o resultado mais positivo, o que trouxe aquele entusiasmo, né, aquela crença ainda, né, na educação e nesse potencial que alguns mediadores, né, realmente foi eu vou falar desistir por quê, né? Todos são praticantes de uma teoria, né? Então, a gente já está na lida, como eu sempre falei lá, a gente já está, né, mestrando há pouco tempo, a gente é da lida, a gente é o gestor de uma prática alicerçada por uma teoria e que a valorização é essa, é tecida no dia a dia, né? Então, se a gente está falando dessa participação coletiva, realmente ela tem que se efetivar na academia, nos institutos federais e nas universidades, para que essa capilaridade se concretize. Muitíssimo. Eu sou defensora, você me conhece. Vou encerrar defensora da fábrica, do chão.